O Sarau Cultural é um projeto anual desenvolvido pelos alunos desta faculdade, que surgiu nos anos 90 como resultado do espírito irreverente e inquieto dos alunos. E assim se tem vindo a manter ao longo de todos estes anos. Este ano decorreu a 28ª edição, no Cinema São Jorge, mas devido à pandemia Covid-19, o espetáculo foi transmitido apenas em formato online. Ao contrário dos anos anteriores, onde o espetáculo reunia mais de 200 participantes, este ano apenas 50 participantes subiram ao palco no dia do espetáculo. Mas para nos falar melhor deste Sarau Cultural, temos connosco a Isabel Ponte e o Manuel Santovaia, os dois coordenadores gerais do evento este ano, que agradeço desde já a presença. E Obrigado a começo nós. a perguntar, Isabel, para quem assistiu a este espetáculo, para quem nunca assistiu, neste caso, a este espetáculo, ou vai ouvir falar dele agora, como é que defines o Sarau Cultural? Portanto, este ano o Sarau Cultural foi a 28ª edição, como já tinha dito, e é a edição número 8. E acho que a melhor forma de definir este Sarau Cultural é mesmo mistério, com comédia, associado a todo um campo holístico de conjugação de dança com música e teatro, tal como todos os anos, com uma rica equipa de cenografia também ali a caracterizar todos os atores e todos os artistas. Além de ter uma componente solidária associada, tal como os últimos anos têm tido, neste caso para a Associação Música nos Hospitais, que normalmente seria uma ajuda através da bilheteira, que este ano não aconteceu, dada a transmissão online, mas que graças também a todos os espectadores e às suas doações foi possível ainda termos uma angariação para a instituição. Neste caso, qual é que foi a instituição que apoiaram? Foi a Música nos Hospitais e instituições de solidariedade. Neste caso, Manuel, este espetáculo já se realiza há muitos anos. Começa a ser difícil ou cada vez fica mais rigoroso e talvez já tenham sentido esse peso da responsabilidade em querer continuar a inovar num espetáculo já com uma grande dimensão, digamos? Tal como a Isabel referiu, esta já foi a 28ª edição. O Sarau Cultural começa na nossa faculdade como um conjunto de atuações, ou seja, uma espécie de concurso de talentos, entre aspas, ou seja, as pessoas organizavam atuações e tocavam em sequência. Depois, a certo ponto, houve a necessidade de criar um fio condutor, isto aqui, mas já recentemente, em 2014, e, portanto, criar um fio condutor, criar um guião, uma história que ligasse estas atuações. E, portanto, o Sarau começa a ter estas três componentes de ter um guião, ter atuações com música e dança, algumas só com música, outras com música e dança, e a parte de cenografia, portanto, acaba por ser um espetáculo bastante completo. Também o seu local foi crescendo, entre aspas, de dimensão, o local de realização do Sarau Cultural. Antes era na Sala de Alunos, tão conhecida por todos nós, depois no Grande Auditório, e, portanto, depois em 2014 é a primeira vez que se leva o Sarau à Aula Magna, de Reitoria da Universidade de Lisboa. Este ano foi para o Cinema São Jorge, não propriamente como primeira opção, mas também gostámos muito e, de facto, mostra que o espetáculo tem vindo a crescer. É verdade que é desafiante todos os anos pensar em como inovar e como crescer ainda mais e também crescer na direção certa, porque às vezes mais pode não ser melhor. E algo que temos tido bastante atenção. Nós, apesar de tudo, mesmo antes da pandemia, já queríamos, por exemplo, fazer o streaming com uma empresa, porque quem conhece este projeto, e mesmo quem não conhece, se for ver vídeos das edições anteriores, são coisas gravadas de forma amadora, às vezes com uma câmara só, não aparecem todos os artistas. Portanto, era algo que eu e a Isabel, quando assumimos a coordenação deste projeto, quisemos exatamente que fosse logo uma prioridade. Com a pandemia, infelizmente, até acabamos por converter no único meio de visualização, mas de facto o Sarau tem muito para crescer, não só em termos de divulgação, porque é um projeto que sempre que o divulgamos, de facto as pessoas ficam surpreendidas com esta capacidade de alunos de medicina fazerem algo que é tão diferente do que fazem habitualmente. Neste caso, o Manuel estava aqui a falar da escrita do guião. Como é que é feita toda esta escrita do guião? Como é que é pensado este espetáculo? Normalmente nós temos a própria comissão organizadora, tem assim um género de brainstorming do que é que gostávamos ou do que é que idealizávamos ter na presente edição, seja assim algo mais de comédia. Este ano nós optamos pelo mistério e pelo crime, que nunca tinha sido feito antes. Também são assim discussões interessantes de assistir na realidade. E depois nós temos, da mesma forma que temos as inscrições para os artistas na música, na dança e no teatro acabamos por ter uma inscrição própria para quem queria escrever o guião.
e todos os inscritos à partida são incluídos na própria escrita, até porque normalmente o grupo é composto de mais ou menos por 7 a 9 pessoas, a quem são transmitidas estas ideias da CO, a comissão organizadora que já tinha idealizado, e que ao fim e ao cabo acabam por dar vida e forma à ideia inicialmente concebida. Neste caso aqui depois participam estudantes da FMUL, neste caso também artistas que podem se inscrever e vir de fora, certo? Nós normalmente temos, o que acontece é mais para estudantes da própria FMUL, só que como temos também a participação do coro e orquestra de Lisboa, que também incluem estudantes que são da Nova, acaba por haver assim a participação de alunos externos de forma indireta, mas normalmente a inscrição é mesmo só para alunos internos. E como é que foi, digamos, passar um formato presencial, neste caso passar de um formato presencial para um formato online, um evento que tem uma grande dimensão, tiveram a fazer aqui algumas escolhas, como a redução de participantes. Como é que foi fazer aqui estas escolhas, esta gestão de pessoas e todo o espaço em si? Pronto, foi bastante desafiante, porque nós, normalmente, como já referiste bem, tínhamos 250 artistas, na última edição tivemos 250 artistas, e este ano, pelas condicionantes pandémicas das quais vivemos, tivemos que fazer uma escolha e não podíamos ter um evento com tanta gente, por muito que gostássemos. Portanto, pela primeira vez, nós temos normalmente um lema entre aspas no sarau, que é quem se inscreve participa, de alguma forma participa, seja no teatro mesmo, que às vezes possa ser um papel menor, ou na música, às vezes num grupo maior, mas toda a gente participa. Este ano não foi possível, tivemos que introduzir algumas audições, que são coisas que às vezes para nós não era... Pronto, não nos sentimos tão confortáveis, normalmente estas audições era mais para direcionar para uma atuação X ou Y, mas não para decidir se as pessoas participam ou não. É algo que nos vimos forçados a fazer, as pessoas compreenderam e ainda bem que tiveram essa compreensão, mas de facto é algo que para nós não é o ideal. Nós gostamos que toda a gente participe e gostamos que haja muitos elementos a participar. Pronto, foi bastante desafiante isso de início e foi bastante desafiante reconstruir aqui um guião, a Isabel também sabe isso ainda melhor que eu, reconstruir um guião para um streaming em exclusivo e não para uma plateia cheia que está a ver, e há uma série de coisas, de pormenores que temos que trabalhar para quem está a ver em casa. Funcionam em teatro assim, mas se calhar em streaming têm que ser melhor pensados. Exatamente. Ou seja, aqui se calhar houve um maior rigor neste caso de ensaios para preparar não uma apresentação num teatro, onde as pessoas estão na plateia a assistir, mas sim em streaming que tem outra exigência, talvez, se calhar, apanhar aquele pormenor e etc. Isso aqui trouxe-vos, se calhar, também um bocadinho mais de trabalho. Sim, exato. Porque, de certa forma, quando estamos num teatro e estamos numa plateia, conforme o lugar onde estejamos, claro que vemos melhor ou pior alguns pormenores, mas aqui no streaming sentimos, claro, a obrigação e a responsabilidade de transmitir o que há de melhor em cada cena e em cada atuação ao público, porque não sabemos se teriam a oportunidade de ver aquela perspectiva caso estivessem na sala, e isto acaba por trazer outra preparação do espetáculo. Muito bem. Aqui agora vocês estão a falar como coordenadores gerais, neste caso a Isabel e o Manuel, mas também já participaram como artistas. Em que áreas é que vocês se inseriram? Pode ser primeiro, Isabel? Sim. Eu participei no teatro, que comecei já fazia teatro antes de ir para a faculdade, e depois comecei no grupo Teatro Catarse, que é o da faculdade, no segundo ano. Participei logo neste ano e, entretanto, na realidade participei, só houve um ano que não participei, foi o primeiro ano da comissão organizadora, e depois o resto dos anos, ainda bem, que participei. E tu, Manuel? Pronto, a minha área é mais, de facto, na parte da música. Eu toco violino desde os 7 anos, comecei a tocar violino na Academia de Música de Lisboa, e depois, ao chegar à faculdade, nunca pensei assim que tivesse uma grande forma de poder continuar esta paixão, mas de facto soube logo nas primeiras semanas da existência da Orquestra Médica de Lisboa. A partir da Orquestra Médica, que é uma orquestra, pronto, já agora que conjuntamente com o coro médico, portanto, que junta alunos e médicos de todo o país, entre aspas, que querem escrever, mas mais de Lisboa. Mas pronto, comecei, entretanto, a interessar-me nessa parte, descobri o sarau no meu segundo ano, quando depois participo,
e inscrevi-me para a comissão organizadora para a parte da música, portanto, para coordenar os grupos musicais. E pronto, isto já foi em 2017. E depois, pronto, continuei sempre no departamento de música, até que em 2019, depois, juntamente com a Isabel, fiquei na coordenação geral do projeto. Preferem estar na coordenação ou, digamos, em cima do palco, como artista? Não sei se é. Olha, eu pessoalmente acho que a parte em cima do palco não tem preço. É diferente, são Exato. dois papéis diferentes. Completamente diferente. E acho que, não sei se o Manel, qual é que Sim, é a resposta de... é uma sensação indescritível e eu acho que são ali aqueles minutos ou aqueles, às vezes até aqueles segundos são mesmo muito, muito importantes, muito diferentes, tanto que nós na altura, uma das discussões que tivemos foi gravamos este espetáculo e transmitimos depois ou fazemos live. E de facto a sensação de estar a ser no momento para nós artistas é muito diferente e aquela pica que dá uma pessoa... Exato, acho que é mesmo, vale mesmo muito a pena. E também já participei, todos os anos acabo de participar a tocar violino e é mesmo, corra bem ou corra mal, é aqueles segundos e estamos ali naquela vez em um direto a fazer as coisas. E é sempre algo que eu prefiro. A parte da coordenação geral também é muito giro porque vê-se como é que se organiza tudo. Eu não sei se escolheria um ou outro, porque acho que é difícil depois dos últimos anos termos uma escolha assim. Porque estar nos bastidores a perceber como é que tudo se constrói foi uma experiência muito, muito enriquecedora, perceber de facto o que nós estamos a ver, às vezes certos pormenores deram imenso trabalho e foram coisas pensadas em horas e horas, às vezes até nem precisavam de ser tantas horas. E também é gratificante acabar por sabermos que estivemos no background disto e ver o desfecho final. Acho que Sabemos que é difícil para alguns jovens, neste caso, chegar ao 12º ano e escolher uma área a seguir. No vosso caso, aqui como têm estas capacidades musicais, se calhar também aqui falando de alguns exemplos de colegas vossos, outros alunos que ligados às artes depois sentiram aqui aquela dificuldade em escolher qual o percurso profissional a seguir. Aconteceu isso convosco, neste caso, como têm aqui este lado ligado à arte e depois também o gosto pela medicina? Sim, vou começar eu e depois a Isabel conta a sua experiência. Eu pessoalmente, talvez também por estarmos em Portugal e saber que a cultura, se ingrar na cultura é algo muito difícil, temos que ser honestos, não quero desenvolver muito este tópico, mas é difícil, algo que obviamente que nós, quando estamos a ponderar no secundário diversas áreas, mas nomeadamente seguir música, no meu caso, é algo que sabemos que é complicado e que não é como noutros países. Eu sempre gostei muito de tocar violino, confesso que no 12º já tinha a certeza que não iria seguir música, mas também não tinha a certeza que iria seguir medicina, estava um bocadinho perdido. Agora, conheço colegas que têm muitas vezes a dificuldade em escolher um ou outro, às vezes até conciliam as duas, com muito esforço próprio. Eu conheço casos de pessoas que não só estiveram na Escola Superior de Música de Lisboa, como também tiveram noutros cursos, e não se arrependem minimamente, apesar de ser bastante desafiante estar a complementar as duas coisas. Certo. Isabel? E para mim depende das alturas, acho que vou meter assim. O gosto pela medicina na realidade sempre foi algo presente, porque tive um modelo cujas pegadas desejava seguir já desde criança e então foi sempre algo presente, mesmo que houvesse outras ambições às vezes a interpor-se no caminho. E isto foi o caso do teatro, na realidade, porque também já faço teatro há cerca de 10 anos, comecei aqui em São Miguel, e há sempre aquela altura em que a pessoa sente-se que se calhar seria um caminho em que haveria aquele preenchimento pessoal, mas o que o Manel disse, na realidade, foi um dos motivos também pelos quais acabei por não seguir por esta via, dada a maneira como conseguimos vingar neste campo cá em Portugal, e na realidade era algo que gostaria eu de acreditar e que na realidade se concretizou aqui na faculdade graças à importância que dão estes grupos artísticos, que foi fazer em paralelo as duas atividades, o que me permitiu também acabar por ter sempre este campo preenchido na minha vida. Sim. Neste caso estamos a falar de um universo aqui de alunos da faculdade que
têm esta capacidade ligada às artes, não é? Ao teatro e à música, como vocês estão aqui a fazê-lo. Isto também, se calhar, serve para vocês alunos uma forma de escape à vossa rotina, também, para aliviar um bocadinho. Não sei não sei se têm assim alguma percepção dos outros vossos colegas, como é que eles se sentem em relação a isto, se conseguem conciliar, digamos, estas duas áreas. Não sei se queres... Então, ia só dizer, eu ia começar por responder a esta pergunta com na FML costuma-se dizer que aqui estuda-se nos tempos livres, porque a verdade é que são alunos que, seja na parte do desporto também, porque temos as equipas desportivas e a parte da cultura e mesmo dos vários projetos que a faculdade tem para oferecer aos alunos, acaba por ser, sem dúvida, se calhar até uma forma de manter a sanidade mental ao longo de todos os anos de estudo, que claramente o curso envolve muito tempo sentado numa cadeira a estudar, portanto precisamos, claro, ter um escape e assim acho que é uma boa forma de completar essa parte. Não sei se o Manuel também quer... Sim, As iniciativas também são possíveis só porque também os alunos mostram interesse em que elas continuem, por isso também isso aí deve-se muito também a vocês, neste caso. É de louvar, porque de facto temos alunos muito talentosos, é uma coisa que às vezes pode surpreender, mas de facto não sei exatamente como é que é nos outros cursos, de facto somos muitos em medicina, é um curso de facto com muitos alunos, mas encontramos constantemente pessoas que tocam instrumentos, que fizeram teatro, que dançaram e até com bastante rigor durante a sua vida. E depois, de facto, chegam à faculdade, não querem abandonar essa paixão, querem continuar a fazer isto de certa forma, mesmo que não seja com a dedicação que faziam antes, porque, tal como a Isabel referiu, o curso é bastante exigente e estudamos nos tempos livres, mas de facto temos que o fazer, senão não... Exatamente. E, portanto, o que eu sentia de facto nos ensaios, a mim pessoalmente, quando participei também como artista e agora na comissão, mas também falando com os artistas, percebia de facto que para as pessoas é bom ao final de um dia cansativo... Oi? Não sei se... não Está a ouvir, está bem. Ok. Num dia cansativo de estágios, às vezes situações mais pesadas, todos temos assim dias mais complicados e neste curso, especialmente no contacto com os doentes, há dias que são difíceis e situações que nós não estamos muito preparados. E depois chegar de facto àquele espaço de ensaios e estar... portanto, tirar estas coisas da cabeça e tocar ou estar a representar ou estar a dançar livremente ou estar a pintar, sinto que de facto é um escape bastante bom. Também há de facto outras atividades, mas no caso do nosso projeto acho que nos ajuda bastante. Vocês já foram respondendo a esta questão que agora vou fazer, que é qual é a verdadeira importância deste espetáculo para vocês, mas podem, se calhar, dizer aquilo que para vocês é o mais importante na realização deste espetáculo e também em nome de todos os restantes alunos. Eu acho que acaba honestamente por ser um bocadinho isto como ele estava a dizer e que estávamos a responder nesta última pergunta, ou seja, acaba por ser um tempo e mesmo um sítio em que as pessoas não só podem dar asas à sua imaginação, para quem nunca teve a oportunidade também de estar em alguma arte performativa, que muitas vezes acontece ser a primeira vez ou que estão a dançar ou mesmo que estão a pintar, como também dos alunos que, pelas circunstâncias do curso e por saírem do liceu, que normalmente é uma altura que temos mais tempo para realizar estas artes, podem continuar aí a praticá-las em paralelo também com a medicina. Só acrescentar aqui também que acho que é verdadeiramente um privilégio que nós temos e nós temos a oportunidade de, enquanto estudantes de medicina, às vezes até pessoas de cursos artísticos gostariam de ter esta oportunidade, às vezes discuto isto com alguns colegas que estão nesse ramo, de facto temos a oportunidade de construir um espetáculo com um guião escrito por nós, com atuações escolhidas por nós, de todos os anos podemos fazer isto com uma liberdade quase total, levar a palco, ter uma sala cheia, que este ano infelizmente não tivemos, mas ter um público relativamente vasto a ver-nos e de facto é algo que muita gente tem que... Não é assim algo que cai do céu, não é criar um espetáculo anualmente que vai ter uma plateia, vai ter audiência, vai ter pessoas a ver e com um conteúdo que é nosso, que é escrito por nós exclusivamente, é algo que é um privilégio e, portanto, a mim pessoalmente, claro que há esta importância que a Isabel referiu, mas a mim pessoalmente é uma oportunidade mesmo muito, muito grande que tivemos e que temos anualmente.
espetáculo cumpriu com as expectativas que vocês estavam à espera? Dentro do que nós tínhamos idealizado quando começamos esta jornada, foi difícil com a pandemia depois ajustarmos àquilo que tínhamos idealizado desde o início. Sou sincera e acho que o Manuel também concorda. As nossas expectativas assim no início da viagem, que já foi em 2019, acho que era um pouco diferente. Mas a verdade é que também com o desejo de levarmos a cabo este espetáculo no qual já tínhamos investido tanto, mesmo com a própria comissão organizadora e com os artistas que já estavam envolvidos, a verdade é que acabou por corresponder às expectativas o facto de o termos conseguido levar a palco, de termos dado vida ao guião que já tínhamos construído e com a qualidade desejada por parte dos artistas, dado que houve mesmo muito empenho e muito esforço para que fizessem os ensaios, assim em tempo recorde também, dado que começamos mais tarde, fizemos um tempo de ensaios um bocadinho mais curto do que costumamos fazer, porque até a última foi assim, sempre uma incerteza de vai acontecer, não vai acontecer. Por isso, neste campo, acho que correspondeu às expectativas. Tivemos, assim, uma questão com o streaming, que, tendo em conta esta parte da transmissão em direto ser a nossa grande aposta, que a expectativa estava assim diferente, não é? Mas depois acho que também, fazendo a divulgação do vídeo editado, já com a parte do som e da imagem, já os dois em simultâneo, conseguimos alcançar o nosso objetivo. Sim, só aqui para complementar, de facto, esta questão do streaming foi algo que, pronto, deixou-nos um bocadinho, ficámos com um bocadinho de pena, obviamente, porque da parte artística achamos que o espetáculo correu bastante bem, e os artistas que lá estiveram gostaram mesmo muito, vimos as pessoas muito felizes. Houve pena, de facto, foi pena, de facto, para quem estivesse a ver em casa, não fosse perfeita aqui a sincronização, com aqui um problema entre o áudio e o vídeo, mas foram coisas que de facto nos ultrapassaram. Nós testámos isto durante a tarde, estava tudo a correr bem. Durante a noite, de facto, surgiu esta questão que nós até hoje não sabemos bem exatamente o que é que aconteceu. Problemas técnicos que acontecem, ninguém consegue controlar. Exatamente, é isso. O que é que levam deste espetáculo? O que é que vos marcou mais? Para terminar, cada um individualmente pode talvez só contar uma história que vos tenha marcado ou algo que levam desta experiência. Queres ir primeiro? Sim, estava a pensar um bocadinho, de facto, houve tantas histórias. Eu acho que, de facto, o que me marcou mais foi a determinação que pessoas como eu, a Isabel e a restante comissão organizadora tivemos, e acho que aqui também há que dar algum valor ao que fizemos, no sentido em que não desistimos quando, de facto, parecia que todas as circunstâncias nos levavam a desistir. Quando há mais de um ano, portanto, em março de 2020, nós já faltava um mês para levarmos o espetáculo a palco. E portanto, começam os casos de Covid em Portugal, as faculdades fecham. De facto, nunca pensámos que as coisas fossem demorar tanto tempo. Houve muitas dúvidas, houve pessoas que saíram da comissão organizadora, houve pessoas que ficaram e nós respeitámos quer uma decisão, quer outra. Mas, de facto, houve alturas em que eu, Isabel e a restante comissão duvidámos, achámos que, de facto, não era muito difícil. Nós estamos no 6º ano, eu e Isabel, e também outros elementos da comissão organizadora, e é um ano bastante complicado, é uma preparação para a prova, é um ano em que habitualmente as pessoas não se envolvem neste tipo de projetos. Mas, de facto, fomos persistentes, achámos que isto iria chegar a palco algum dia, adiámos, fomos adiando sempre, até que, pronto, no dia 28 de Abril conseguimos levar a palco, e isso é um motivo de orgulho. Isso foi, de facto, o que me marcou mais nesta viagem, é termos sido... fico muito orgulhoso de não termos desistido. Pronto. A mim, além do que o Manuel disse, que eu subscrevo completamente, porque a verdade é que numa jornada de quase 2 anos é muito fácil haver momentos em que as dúvidas surgem, porque entretanto as prioridades também se vão alterando, mesmo com o 5º ano as prioridades são diferentes do 6º ano, e já tínhamos isto para março, entretanto tivemos que adiar novamente para abril, foi muito complicado esta parte, mas eu acho que também o que me marca mais é a capacidade de adaptação, ou seja, a capacidade de adaptação que tivemos não só
para apostarmos simplesmente na via streaming, em vez de termos uma sala com a plateia, mas mesmo na própria logística do espetáculo, em que foi necessário, pelo número de pessoas em palco, pelo distanciamento, os ensaios todos com máscara, a testagem em massa não, mas a testagem De todos os elementos dos todos. artistas e da comissão organizadora, ou seja, houve mesmo um esforço da nossa parte para que, apesar de querermos concluir este espetáculo, que o mesmo fosse realizado com segurança. Isto também foi um desafio que me soube muito bem termos tido a capacidade de conseguir concluir e de consciência também tranquila, não é? Porque com a restante comissão organizadora foi um trabalho em equipa que levo completamente no coração, mesmo. Muito obrigado, foi um gosto falar com vocês. Obrigado, nós. E obrigado pela vossa dedicação e não deixar morrer este espetáculo, para além de todas estas adaptações que tivemos que fazer na nossa vida. E desejo tudo de bom para a vossa carreira profissional. Muito Obrigado. obrigada pela oportunidade. Obrigado. Boa tarde.